E o tema, a mensagem para nós inicialmente, está em Gênesis capítulo 3. É uma palavra breve e em seguida nós vamos participar dos elementos da ceia. Gênesis capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Meus irmãos, a nossa relação, a relação do ser humano com Deus, ela só é sustentada se for pela fé. Não existe como, não há como, não existe nenhum outro meio, nenhum outro método, nenhuma outra forma de sustentar, de nutrir, de fortalecer a relação com Deus, do ser humano, do homem, o ser humano com Deus, somente através da fé. E é por esse motivo que nós vemos nesse texto aqui uma figura aqui representada por um animal que em Gênesis fala da serpente. Mas como a palavra de Deus ela é profética, a palavra de Deus você não tem como cravar na cronologia nossa humana, ela é profética, né? Nós vamos lá no livro de Apocalipse e nós vamos ver quem é a serpente, né? E Apocalipse capítulo 12, capítulo 20, capítulo 20 também nós vamos ver, e quando faz menção à serpente, diz que a serpente é o dragão, e o dragão é a antiga serpente, que é, né, aí fala também da figura do diabo e de Satanás. Então, quando nós vemos a maravilha que era Adão e Eva se relacionarem direto com Deus. Isso era uma coisa extraordinária, coisa maravilhosa, né? E é maravilhoso, né, irmãos? Quem tem essa experiência de se relacionar com o Senhor Deus através do Espírito Santo e crendo em Jesus como seu Salvador, que não há como ter fé se não for por meio do Espírito Santo de Deus em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse relacionamento, o que que surge? Surge uma figura, e aqui uma figura animal. Olha que coisa impressionante. Uma figura animal. E essa figura, né, que muitos até temem, né, quando você fala em cobra, pelo menos a cultura aqui brasileira, a cobra para nós tem uma representatividade negativa, na verdade. Diferentemente dos gregos, né? Diferentemente dos gregos, que na mitologia grega, a cobra já simbolizava a cura, a prosperidade. Aí, sem querer se aprofundar muito, e isso tem até a origem daquele símbolo da medicina, que todos aí sabem, se tiver algum irmão nosso que também fez medicina, ou conhece essa ciência, sabe muito bem, aquele bastão lá da origem do deus Asclépio, né? E aquela cobra ali enrolada. Mas o importante para nós é que nessa relação maravilhosa entra a figura da serpente, simbolizando profeticamente o dragão, a serpente, que é, né, eu não vou ficar repetindo, porque o nosso objetivo aqui não é esse, que é o inimigo da alma do homem, que veio justamente trazer a dúvida, porque onde há dúvida, não há fé. Quando você fala em Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade.
e eu sou a vida, é o absoluto. Então não há dúvida, não há dúvida. Então, quando é lançada a dúvida, quando a dúvida é lançada nesse relacionamento, e, e se você dá vazão à dúvida, a fé ela é extirpada, ela acaba e ela se transforma na fé humana, na fé materialista. E o apóstolo Paulo chega a dizer que se nós crermos em Jesus somente para esta vida, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas. A mais miserável de todas as criaturas. Então ali tenta-se lançar a certeza, a incerteza, a hesitação, a falta de crença, a suspeita, né? E isso é um veneno muito grave quando se fala de salvação, de vida eterna, de evangelho. É um veneno muito grave. Por quê? Porque ele mina, ele destrói, ele perturba as pessoas. Hoje nós vivemos um mundo que está perturbado, né? Nós vivemos um mundo que espiritualmente, se você não tem fé, você fica vulnerável, né? No sentido figurado aqui da figura da serpente, você passa a estar vulnerável à maldade, à sedução. O interessante aqui é que a serpente ela tem algumas características, né, comuns que todos nós sabemos, a maioria aqui, que ela muda de pele constantemente, ela é instável, a aparência, aquilo que é aparente. A, a serpente ela tem uma capacidade de abocanhar, de engolir uma presa maior do que ela. O tato e o olfato da serpente está na língua, por isso que ela tem a língua bífida, né? Bifurcada, que é ali que está esses dois órgãos sensoriais. Então, na verdade, o que o Senhor quer mostrar é que ali o que trouxe o pecado, o que causou o pecado, foi o instinto animal. Quando? Quando Adão e Eva, então, dão vazão, dão a brecha e deixa que o instinto animal, e é uma característica de todo ser humano, não é verdade? Tanto nós humanos, como também os animais normais, têm o instinto, que é aquela tendência, aquela inclinação para a sobrevivência. O que nos difere dos demais animais é a racionalidade, é o arbítrio, não é isso? Essa bênção que Deus nos concedeu. Mas quando nós deixamos nos levar pelo instinto, o instinto animal, ou seja, é aquilo que vem gerar a dúvida, aí isso pode interferir na comunhão. E é por esse motivo que a cada dia que passa nós sempre oramos ao Senhor, por isso a importância de nós orarmos, por isso a importância da comunhão, né? Por isso a importância dos cultos, das trocas de experiência. Quando você conta a irmã aí contando a experiência daquilo que o Senhor fez, nós falamos amém, glória a Deus, porque nós temos certeza de que foi Deus que operou, não temos dúvida, não é verdade? Então a nossa fé, a fé ela é nutrida, a fé ela é alimentada. E na medida que nós, às vezes, reconhecemos, quando a irmã, como a irmã também disse aí com muita propriedade, e é verdade, eu tenho sentido isso também, creio que todos, né, que estão ainda na atividade, e outros que possam não estar, mas também têm as suas preocupações, é que os dias são cansativos, cada vez, né, parece que são cada vez mais cansativos, e como nossa presidente falou muito bem, passa muito rápido, parece que está passando rápido. Eu acredito presidente, que eu acho que os jovens não estão notando isso, né? A juventude aí de crianças também, né? Mas a criança ela é inocente. Então, à medida que o tempo está passando, o Espírito Santo de Deus tem, né, gerado
esses novos relacionamentos. Deus tem alcançado vidas, vidas sedentas, vidas famintas, vidas que têm sede e fome da justiça do Senhor, da salvação, da comunhão com Deus, que não há outro caminho. E é a única certeza que nós temos. É triste dizer isso, mas nós vivemos um momento, não é um momento em que nós também somos pessimistas, absolutamente. Eu sempre procuro falar para as pessoas, né, por mais que você veja um mundo aí ele convergindo, você só ouve falar em guerra e fome. Aí eu falo, nós temos que combater a guerra ou a fome? Já pararam para pensar nisso? Você só ouve falar em guerra e fome. Nós temos que combater a guerra. Se você combateu a guerra, você combateu a fome. Né? Você tendo a guerra, você vai gerar cada vez mais fome. Então, é esse mundo que converge, mas nós temos a esperança. Por quê? Porque estabelecemos essa comunhão, esse relacionamento maravilhoso. E à medida que cada vez mais nós conhecemos o Senhor, nós experimentamos, né, o Senhor, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, cada dia nós temos a certeza de que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o libertador, Jesus pode transformar a vida da pessoa. Eu creio, eu acredito. É óbvio que a transformação é igual cura, né? Eu aprendi que a cura e a transformação, a gente pode até falar que foi curado, ou você pode falar que foi transformado, mas na verdade são circunstâncias que dependem de prova. E a melhor prova é o gesto, é a ação, é o exame, né? Eu lembro que uma vez eu fui curado de uma enfermidade também muito grave. Eu falei, estou curado. Aí, não, vai lá e faz o exame e traz aqui que eu quero ver. Fui lá, fiz o exame e provei aqui, ó, fui curado, louvado, glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Então, a fé para nós, ela praticamente é a razão desse relacionamento maravilhoso. E nessa tarde, nós estamos aqui felizes, nós vamos glorificar o Senhor, porque Ele está presente aqui no nosso meio, né? Mesmo os distantes fisicamente, mas espiritualmente. Nós estamos na mesma comunhão, estamos próximos, estamos ligados com esse amor incondicional, maravilhoso do nosso Senhor, que tem cuidado de nós. E a cada dia que passa também, sempre relembramos, porque a própria ceia diz, né, que nós devemos ceiar em memória de Jesus Cristo, em memória da crucificação. E essa memória trazendo uma lembrança futura. Olha que coisa maravilhosa, uma lembrança que aponta para o futuro e não para o passado. Geralmente você fala assim, eu esqueci de coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos. Não é isso? Agora, como é que você vai lembrar do que virá? Então, a única coisa que nós conseguimos lembrar que virá e que é certo é que Jesus voltará. E ele disse isso lá depois, após a ressurreição, quando ele se revela lá aos discípulos, ele disse: esse Jesus que vai ao céu é o mesmo que voltará para vos buscar. Então, essa é a palavra do Senhor, que nós possamos, o máximo, nutrir essa fé. A fé tem que ser nutrida, a fé ela tem que ser trabalhada, a fé tem que ser renovada. A fé nós temos que lutar, combater, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele não guardou a dúvida, a incerteza, porque tudo que não é da fé, tudo que não é pela fé é pecado. E é por isso que nós não vivemos do pecado. Vivemos da fé, porque o justo viverá da fé.